Olá, pessoal do Formação de Docentes. Eu sou o professor Ângelo, professor de matemática, e eu vou trabalhar este ano com vocês educação financeira, correto? Nossas aulas vão funcionar da seguinte maneira. Eu sempre vou postar um videozinho curto, nada muito longo, explicando a atividade da aula, atividade proposta. Aí vai ter o exercício, tá? Exercício, no máximo 2, mas no geral 1, tudo bem? Nada de listas e tudo mais, para todo mundo poder fazer sem perder o dia, beleza? Daí na aula seguinte vai ter um novo vídeo com a correção e o novo conteúdo, tá? Vou fazer isso sempre de forma sucinta, tudo bem? Então, nessas primeiras aulas, nós faremos uma revisão sobre educação financeira, a parte matemática. Então, a gente vai relembrar alguns conceitos, correto? Então, vamos lá, pessoal. Seguinte, a gente vai falar hoje, então, sobre porcentagem. A gente vai falar sobre as diferentes representações da porcentagem. Lembra lá o que é porcentagem? Né? Por 100. Então, lembre-se, porcentagem é uma razão que se pode indicar por meio de uma fração ou número decimal. Razão, pessoal, é tudo aquilo que se compara, tá? A fração, ela é uma representação de uma razão. Você está comparando o número de cima com o número de baixo. Olha só, aqui eu tenho uma fração, 25 centésimos, ó. O 25 está sendo comparado com o 100. A outra aqui do lado, ó, 1 quarto. O 1 está sendo comparado com o 4. Então eu falo em porcentagem, né? Eu estou fazendo uma comparação. Eu estou comparando o número de cima com o número de baixo, tá? Só que esse nome porcentagem vem de por 100. Tá? Então a gente sempre vai tentar lembrar que quando eu falo em porcento, eu estou colocando alguma coisa sobre 100, estou comparando, tá? Olha só esse exemplo aqui. 25%, né? Esse é o símbolo da porcentagem, lembra? Então, 25% é eu dizer que eu tenho 100 partes, seja de um dinheiro, seja de um objeto, de laranjas, tem 100 laranjas, né? E eu estou considerando apenas 25 dessas laranjas. Isso é o 25%. Eu estou considerando 25 partes de 100. Que a gente pode representar, de novo, como uma fração, no caso ali o 25 centésimos, ou ainda com outras frações menores ou maiores, tá? Que são as frações equivalentes, que têm o mesmo valor. No caso ali, 25 centésimos, a gente pode relacionar a 1 quarto, né? Que se a gente for simplificando, a gente chega em 1 quarto. Então, tem duas representações fracionárias e tem o 0,25. O que é o 0,25? É eu dividir o número de cima pelo de baixo. Então, eu dividi 25 por 100, 0,25. Se eu dividir 1 por 4, eu volto a ter, né, o 0,25. Tudo bem? Então, relembrando, 25% é o mesmo que comparar 25 com 100. Tá? 25 partes de um total de 100 partes iguais. Agora, olha só. Essa atividade 1 que eu coloquei aqui é o exemplo que eu vou dar para a atividade que eu vou mandar para vocês. Olha que simples. A gente tem ali 4 tabelinhas. Porcentagem, fração, fração irredutível e número decimal. Beleza? Eu tenho 10%, 32% e 2%. Então, aquela ali é a porcentagem. Toda vez que eu ver o símbolo, eu sei que eu estou falando de uma porcentagem, aquele número por 100. Então, 10%. Qual seria a representação fracionária deste 10%? Olha só. O 10%, pessoal, é eu pegar o 10 e escrevê-lo sobre 100. Mas é só isso? É só isso? Eu estou fazendo uma representação fracionária. Acabou, não tem mais nada para fazer. Então, eu venho aqui e coloco, ó, 10 sobre 100. Ah, mas está muito fácil. Então, vamos deixar um pouquinho mais difícil. A gente vai fazer a fração irredutível. A palavra irredutível indica que eu não posso reduzir mais. Eu vou pegar aquela fração e vou simplificar ela de um modo que não tem mais o que fazer. Ela vai acabar ali.
Vai chegar num momento que eu não consigo mais simplificar. Então vejam só. Como é 10 sobre 100, olha que fácil. Eu venho aqui e apenas corto um zero. O zero que é da unidade, eu posso cortar. Sobrou 1 e 10. Consigo simplificar mais? Não consigo. Então acabou. Essa é a minha fração irredutível. Então essa aqui foi bem fácil. E por último, o número decimal. Lembre-se, número decimal é o número que tem vírgula. Então como é que eu vou transformar esse 10% em número decimal? É simples. Eu uso de uma divisão. Eu não preciso ficar fazendo essa divisão. Tem número que eu faço de cabeça. Vou dividir por 100, né? Sim, mentalmente, direto, sem pensar muito, vem o resultado. É só você colocar aqui 0,10. Acabou? Acabou. Então tem o número decimal. 32%. A gente vai lá e coloca 32%. Fração irredutível. Então vou colocar aqui. Olha lá. 32%. 32 sobre 100. Você tem que simplificar, né? 32 e 100, tabuladinha do 2, são números pares, né? Lembrando que eu sempre simplifico o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor. Ó, ficou 16 e 50. Opa, eu consigo simplificar ainda, são números pares. Ó, vou por 2. Fica 8 sobre 25. O 8, pessoal, ele é par, né? Eu só consigo simplificar ele por 2, 4 ou 8. O 25 ele é um número ímpar. Né? Eu não vou conseguir simplificar ele por 2. Eu conseguiria por 5, porque ele é múltiplo de 5, ou 25. Então não casa essas divisões. Então já cheguei na irredutível. Para aqui. E seguindo a mesma lógica, o número decimal é 0,2. Beleza? O último ali, 2%. Então eu sei que é 2 sobre 100. Vou simplificar, olha só. Transformar em fração irredutível. Dividir por 2, ó. Ficou 1 sobre 50. Chegou em 1, não tem mais o que fazer. Então, está simplificado. Sobre 50, certo? E o número decimal? Será que é 0,2 ou 0,02? E agora? Bom, simplesinho é o seguinte. Relembrando lá do sexto ano, essa primeira casa após a vírgula, ela representa o décimo, né? Uma divisão por 10. Quando tem duas casas depois da vírgula, é o centésimo, divisão por 100. Porcentagem não é divisão por 100, então o certo é esse número aqui. Ok? Então, o vídeo acaba aqui, pega a tarefinha, faz e manda. Beleza? Até mais!